Olá, obrigado você que está acompanhando, assistindo mais uma edição do nosso Jornal OCN desta quarta-feira, mais um meião de semana e já entrando aí no clima de final de ano, né? Estamos a apenas 31 dias do Natal, hoje dia 24 de novembro de 2021, um mês do Natal aí, né? Então, para você, uma excelente quarta-feira. Para você, o nosso grande abraço, desejo de muita proteção divina, muita paz, saúde e felicidades para você. No nosso Jornal ACN, que você já sabe, você acompanha pelo Facebook, né, pelos nossos perfis ou pela nossa página do Cubo Notícias, também pelo nosso Instagram do Cubo Notícias. Nós temos também o Twitter, tem o nosso canal do YouTube e o nosso site do Cubo Notícias. Então, para você que está nos assistindo, fica aqui sempre o nosso grande abraço. E hoje nós vamos destacar aqui para você muitas informações de Porangaba e região. As principais notícias para você da nossa cidade e das cidades da nossa região. Nós vamos destacar aqui o caso Suzana, né, que nós já relatamos aqui na última edição do Jornal ACN. Pois é, enfim, o suspeito não, confesso, né, ele confessou a morte da Suzana Dias lá em Itapetininga, foi preso. Nós vamos com as informações a respeito do que esse vagabundo disse à polícia após a sua prisão. E lá em Tatuí, um crime que quase foi bem parecido com o caso Suzana, mas que felizmente não terminou dessa forma tão trágica. Um criminoso abordou mulher à luz do dia e foi registrado em prática de roubo de dinheiro lá no centro de Tatuí, em plena luz do dia. Perseguição na Castelo Branco. Tático ostensivo rodoviário prende homem com 287 garrafas de vinho de origem ilícita. Corpo de mulher é encontrado embaixo de tronco de árvore aqui no interior de São Paulo. Nós vamos destacar também uma boa notícia para a nossa região, né? Tem que terminar o nosso noticiário regional com uma boa notícia. E a boa de hoje é que Botucatu está há 5 dias sem nenhum morador internado com Covid nos hospitais. E também com um número baixíssimo de casos de internação de pessoas aqui da nossa região nas unidades de referência lá em Botucatu. Nós vamos destacar também as notícias de Porangaba. Primeiras floreiras do projeto de arborização foram instaladas na nossa cidade. Tem também o ETEC em Porangaba. Salles Gomes abre vaga para curso de técnico em logística. E, gente, preste muita atenção nessa notícia, né? Nós vamos dar uma dica para você que tem carro. Preste muita atenção. Pneu estoura e veículo capota na rodovia Castelo Branco. Você vai entender um pouquinho por que o pneu desse carro estourou. A gente vai mostrar aqui para você. Vacinação em Porangaba, aplicação de dose de reforço das vacinas contra o Covid-19 para maiores de 18 anos. Saiba quando e onde será aqui em Porangaba. Temos também projeto Satélites em Órbita, que estará aqui em Porangaba com atividades de astronomia. Que mais temos hoje? E claro, não podia faltar mais uma reclamação da saúde em Porangaba. Os açougueiros da saúde em Porangaba fazendo mais uma vítima. Morador se machuca e médico manda paciente passar cola em ferimento. Oi? E temos também o boletim Covid-19. Gente, é cada coisa. Bom, tudo isso vai fazer parte do nosso Jornal ACN de hoje. E nós vamos começando aqui mais uma vez, dando um abração apertado, sincero e carinhoso em você que nos assiste. Bom, gente, caso Suzana, caso que tomou repercussão nacional, né, mobilização nacional, na mídia, principalmente nos noticiários policiais, é o seguinte: o suspeito, confesso já, né? O homicida confesso foi preso por matar Suzana Dias Batista em Itapetininga.
Ele contou para a Polícia Civil que não estava armado no momento do crime. Ele confessou que a atingiu com uma pedrada na cabeça por ter ficado nervoso com a situação. A mulher de 47 anos foi achada morta, seminua e com vários hematomas no rosto numa área de mata na quinta-feira da semana passada. E o vagabundo, é esse que você está vendo na foto aí ao lado dela, é o Raimundo Nonato da Silva Pessoa. Foi preso 3 dias depois por latrocínio e estupro, após ser identificado por imagens de câmera de segurança. Um vídeo mostra que Suzana foi abordada por esse vagabundo aí na tarde de quarta-feira, dia em que ela desapareceu após sair do trabalho para almoçar com a picape da empresa. Nas imagens é possível ver que Raimundo entrou no veículo na rua Padre Albuquerque. Ele afirma que a motivação de abordar a vítima era praticar um roubo. Ele exigiu que a vítima entregasse dinheiro mediante ameaça. Ele fala que era ameaça verbal, que não estava portando arma, mas a gente crê que ele estava com uma faca, ou simulou que estava armado, porque obrigou a vítima a seguir com ele até o local onde veio a ocorrer o evento da morte, explicou o delegado Dr. Agnaldo Nogueira. De acordo com a Polícia Civil, Raimundo pediu que Suzana parasse no acostamento da rodovia Vereador Humberto Pellegrini, entre Itapetininga e Alambari, entrasse na mata e se despisse para que ele pudesse revistá-la, para ver se não tinha dinheiro. O suspeito nega que tenha estuprado a vítima, mas o crime ainda está sendo investigado. Ele disse que se apavorou no momento porque pessoas estavam passando pelo local e resolveu atingi-la com uma pedrada para fugir da cena do crime. Ela tentou dissuadir ele de cometer o crime, tentou fazer com que ele a abandonasse no local, mas ele ficou muito nervoso, segundo o relato dele, e ele disse que decidiu atingi-la com uma pedra, afirmou o delegado. O corpo da Suzana foi encontrado na quinta-feira por parentes que estavam fazendo buscas às margens da rodovia, local onde a família rastreou o celular dela. A polícia informou que a Suzana estava seminua, com vários hematomas no rosto e um ferimento profundo na parte de trás da cabeça, na altura da nuca. O laudo do exame necroscópico ainda não saiu, mas deve apontar as causas da morte da Suzana e se o ferimento da cabeça foi realmente causado por uma pedrada. Durante a ação, Raimundo levou o celular da vítima, disse à polícia que já vendeu o objeto. A polícia aí informou que ele é casado, né? É casado, tem 3 filhos, não tinha antecedentes criminais. Ele veio do Maranhão para o interior de São Paulo para trabalhar na construção civil e estava em Itapetininga há 1 ano e meio. E depois disso, inclusive, depois do crime, ele voltou ao trabalho num condomínio de luxo em Itapetininga e continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Daqui a pouco ele fala que cometeu esse crime aí porque é vítima da sociedade. Ó, mais um vagabundo aqui, ó. Colocar as imagens aí para você assistir. Você vai assistir aí nessas imagens um elemento de camisa azul trafegando aí. Ele roubou uma mulher de 59 anos lá em Tatuí ontem à tarde. Essa mulher de 59 anos registrou o boletim de ocorrência, né? Ela foi roubada dentro do carro dela no centro de Tatuí. Ao G1 TVT, a moradora disse que por causa da semelhança das abordagens, se lembrou do caso da Suzana, que nós falamos agora há pouco aqui, a mulher de 47 anos que foi morta na semana passada e que comoveu a região. Foi a primeira coisa que eu lembrei, quando eu sentei no banco do carro, isso me veio à mente. Eu só pedi para Deus me guardar, a família da moça hoje está chorando, mas graças a Deus eu pude abraçar a minha no mesmo dia, contou a mulher que não quis se identificar. De acordo com a moradora, o assalto aconteceu por volta das 17 horas de segunda-feira, no centro de Tatuí. Ela tinha ido à farmácia. Quando voltou para o carro, se deparou com uma multa de trânsito.
Tatuí adora aplicar uma multa também. Onde você para, eles dão multa lá em Tatuí. Não sei para onde vai tanto dinheiro das multas de trânsito lá em Tatuí, né? Porque você não vê nada mudar em Tatuí. Você só vê cada dia que aumenta lá a quantidade de faixa azul, né? De área imprópria para estacionar e dá-lhe multa, e a saúde em Tatuí tá uma merda, igual em várias outras localidades do Brasil, como na nossa cidade, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco, né? Segurança também tá uma porcaria, tá tudo uma droga, né? Infraestrutura, educação, tudo pendendo lá de melhorias em Tatuí, mas multa, e o dinheiro da multa ninguém vê para onde vai. Roubar e roubar e roubar. Pro bolso de alguém, claro. Então a mulher chegou, viu que tinha uma multa de trânsito, né? Lá em Tatuí o mais certo realmente é você parar num estacionamento, até para você evitar, né? Depois eu falo sobre parar em estacionamento, né? Então ela viu essa multa, foi pegar a multa, daí ela contou que se sentou no banco do motorista para olhar o documento. Nesse momento ela foi abordada por um homem de camiseta azul, que é esse que você está vendo nas imagens aí. Essa câmera de segurança registrou a ação. A mulher disse que ele bateu no vidro e falou para não reagir. Foi falando para não olhar para ele, que era para desligar o som do carro, que estava tocando hinos de igreja, mas eu não conseguia, porque tinha que dar a ré e tinha 2 carros grudados com o meu. Ele falava: desliga o som, senão eu quebro a sua cara. Sai com o carro e vai indo até onde eu mandar, disse a vítima. A moradora contou que dirigiu entre 5 e 10 minutos com o homem dentro do carro, até que ele pediu para ela estacionar na Avenida das Mangueiras, também ali no centro de Tatuí. Segundo a mulher, ele roubou o dinheiro da bolsa dela e fugiu. Ele foi tirando as coisas da minha bolsa, tinha coisa de igreja. Aí ele perguntou se eu servia a Deus e falou que não ia fazer nada comigo só por causa disso, relatou a vítima. Ela registrou o boletim de ocorrência ontem e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil como extorsão mediante sequestro. Gente, o mais aconselhável para quem vai a cidades de tamanho médio ou cidades grandes, agora o mais aconselhável é realmente estacionar no estacionamento. Eu vou ter que pagar, mas às vezes tem aquele negócio, né? O barato muitas vezes sai caro. Você para no meio da rua, lá em Tatuí, em qualquer lugar que você para, metem multa em você, né? É uma roubalheira. Sistema de trânsito lá em Tatuí é uma roubalheira. Deve haver uma máfia aí. Então, o melhor é parar no estacionamento. Para qualquer cidade que você vá, uma cidade maior, você evita o seu carro ser avariado na rua, né? Ser furtado na rua. Ao embarcar e desembarcar do seu veículo, você vai fazer isso dentro de um ambiente monitorado e com pessoas. Não que isso não tenha acontecido lá, né? Porque no centro de Tatuí, um monte de gente passando e esse vagabundo, cara de pau, mas ele foi filmado por outras câmeras de segurança. A polícia já deve ter a identidade dele. Então, a melhor coisa, né, é no ambiente controlado do estacionamento, né? Se acontece alguma coisa com o seu veículo, provavelmente você averigua se o estacionamento tem seguro para cobrir os danos dentro do seu espaço, né? Então, procure o estacionamento porque é mais seguro para você, para o seu patrimônio, né? E assim você também evita de ser roubado por administrações que usam do seu departamento de trânsito um projeto de máfia, né? Que há também, né, departamentos de trânsitos espalhados Brasil afora, atuando de maneira mafiosa, que de uma certa maneira também acaba roubando o seu dinheiro. Bom, gente, aqui na Castelo Branco, nós temos 2 hoje na Castelo Branco. Essa aqui aconteceu, foi a apreensão, né? Foi um crime que foi interceptado na Castelo Branco.
A Polícia Rodoviária registrou na terça-feira, portanto ontem, esse caso de contrabando e descaminho na rodovia Castelo Branco, lá na altura de Itatinga. Durante a fiscalização na praça de pedágio, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário, o TOR, observou o condutor de um veículo Volkswagen Gol com placas de Chapecó, Santa Catarina. Chapecó, em Santa Catarina. Ele passou pela praça de pedágio, viu os policiais, e a gente sabe, quando o cara deve, ele demonstra, né? Ele já tem aquela diarreiazinha leve, já dá aquela melada no fundo da calça, aí ele já dá uma desconfortada assim no banco, né? Que desceu, o piriri desceu, viu a polícia, ele tá fazendo besteira, viu a polícia, pá! Ele já dá uma barreada na calça, aí ele já dá mexida assim, porque ele acha que vai sujar o banco, aí a polícia já percebe. Me cagar na calça. Aí a polícia já para. Então ele foi parado, né? Só que ele foi dada a ordem de parada, mas ele não obedeceu, não. Ele acelerou, tentou fugir e a equipe do TOR fez o acompanhamento. Foi feita a abordagem pelo quilômetro 205 da Castelo Branco, sentido leste, após o condutor ter efetuado diversas manobras perigosas e ultrapassagens pelo acostamento por 3 quilômetros. O condutor foi submetido a uma busca pessoal, não foi encontrado nada de ilícito com ele, né? Nas vestes dele, nos bolsos dele, mas durante a vistoria veicular, né, foram localizadas 52 caixas de vinhos e outras bebidas, totalizando 287 garrafas, a maioria oriundas da Argentina e sem comprovação fiscal ou outro documento que comprovasse a importação. O condutor alegou que pegou o automóvel já carregado do município de Barracão, no Paraná, e que ia levar as bebidas para São Paulo. Alegou que fugiu da fiscalização porque já tinha sido preso no dia 29, há menos de um mês. Ele já foi preso pelo mesmo crime na região de Itapeva. É vagabundo, veiaco mesmo, né? Que eu tô com 30 anos, não aguento trabalhar, não trabalho, mas não vou roubar de novo, né, velho? Só que lá, quando ele foi preso, ele pagou a fiança arbitrada, a fiança de R$ 2.200. Ele foi pago e foi liberado e foi fazer, né, como podemos dizer assim, foi fazer de novo contrabando, né, gente? Aí agora as mercadorias foram apreendidas pela Polícia Federal, juntamente com o automóvel, e também foi arbitrada uma fiança de R$ 2.200 de novo para esse cara aí. Ele até o momento não pagou, mas provavelmente vai pagar e logo logo está de volta às ruas contrabandeando novamente. Tá aí, portanto. E vale lembrar que em âmbito interno foram elaborados os autos de infração por infrações de trânsito, ultrapassagens pelo acostamento, licenciamento anual vencido, transportar carga em compartimento de passageiros e por desobediência ao sinal de parada dos policiais militares rodoviários do TOR. Logo, logo ele está de volta aí contrabandeando. É um safado veiaco. Bom, gente. Agora mais um crime grave que aconteceu aqui no interior paulista. Essa vez de Capão Bonito. O corpo de uma mulher foi encontrado ontem numa área de mata no Jardim Vale Verde, em Capão Bonito. Segundo a polícia, a vítima estava de bruços embaixo de um tronco de uma árvore caído. A Polícia Militar informou que foi acionada ontem pela manhã, foi até o local, assim como a Polícia Civil, que fez o acompanhamento, e a equipe de perícia de Itapeva. O corpo da mulher foi recolhido ao Instituto Médico Legal. Segundo a polícia, a vítima já foi identificada. É uma mulher de 30 anos. O nome dela, Miriam Lima. Miriam Lima, 31 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, está sendo investigada e o boletim de ocorrência foi registrado como morte suspeita. Bom, tudo leva a crer que foi um crime, já que o corpo estava debaixo de um tronco, foi feita uma tentativa bem grosseira de tentar ocultar o corpo. Mas não há informações aqui sobre ferimentos, sobre marcas no corpo da vítima ainda não.
Vamos aguardar aí a conclusão deste caso. Bom, depois de tanto pepino, vamos com uma notícia boa? É uma notícia boa para a nossa região, inclusive, porque nós estamos submetidos a essa região de Botucatu, na parte do atendimento médico, né? Graças a Deus, porque se fosse depender só de Porangaba também, a gente estava lascado. Então, gente, Botucatu está há 5 dias sem nenhum morador, zero, há 5 dias, zero, com morador internado com Covid-19 nos hospitais lá de Botucatu. E nós vamos destacar também aqui os números de moradores de cidades da região, nas unidades hospitalares de lá, também é baixíssimo. De acordo com os dados divulgados pela Prefeitura de Botucatu e atualizados ontem à noite, Botucatu está há 5 dias sem nenhum morador internado nos hospitais da cidade em tratamento contra o Covid-19. O último dia em que a cidade registrou moradores internados foi no dia 18, quando 2 moradores estavam internados no Hospital das Clínicas de Botucatu. Hoje, não há nenhum morador da cidade com Covid internado no Hospital das Clínicas e nenhum também internado no Hospital da Unimed. Zero. Na terça-feira, também não foi confirmado nenhum caso positivo. Ontem também, nenhum caso positivo de Covid-19 nos testes realizados entre moradores da cidade. Colocando aí para você dar uma olhada nesse boletim, é bem importante aí que nós temos a análise de casos, né, das últimas 24 horas lá em Botucatu, né, 0 casos de pacientes de Botucatu no Hospital das Clínicas e também na rede hospitalar privada. Foram feitos 97 exames e todos deram negativo. Não há casos no Hospital das Clínicas na UTI, nem na rede privada. E aqui embaixo nós temos aqui, né, a taxa de ocupação de leitos UTI Covid para moradores de Botucatu e região. Nós temos ainda alguns moradores da região, alguns pacientes da região no Hospital das Clínicas. São 2 pacientes que são atendidos da nossa região lá em Botucatu, não diz aqui de quais cidades, mas são 2 pacientes de 32 leitos, 2 vagas ocupadas, ou seja, 0,06%, 6%, portanto, do Hospital das Clínicas, que já chegou a contabilizar 140% de lotação, né? Agora 6%, são 2 dos 32 leitos. Lembrando que lá chegou a ter mais de 40 leitos, alguns já foram desativados. Isso no Hospital das Clínicas. Já no Hospital da Unimed, né, que diz rede hospitalar privada, tem um paciente da região, também não diz de qual cidade, um internado, são 20 leitos, um leito está ocupado, né? Ou seja, 5%, 0,5% da capacidade. Ou seja, números em queda, graças a Deus, o que é uma excelente notícia, não só para a cidade de Botucatu, mas para todos nós que fazemos parte da região de atendimento de Botucatu, né? O que mais causa temor é o colapso da rede pública de saúde, né? E graças a Deus os números estão diminuindo em grande parte do país, né? Mas cá entre nós, coloque a cabecinha no lugar, tenha juízo. A pandemia ainda não acabou, ok? Continue tomando os mesmos cuidados, tá bom? Tomou tanto cuidado até agora, né? Só mais um pouquinho. Gente, vamos falar agora de Porangaba. As notícias da nossa cidade. Foram instaladas aqui na nossa cidade há alguns dias as primeiras floreiras que fazem parte do projeto de arborização Flores e Árvores nos Caminhos de Porangaba. Elas foram colocadas na rodoviária aqui de Porangaba. O projeto foi elaborado com diversos profissionais especializados em meio ambiente sustentável. A iniciativa é do Barrinhos Freire e também do engenheiro agrônomo Felipe Figueira e foi aprovado pelos vereadores aqui de Porangaba no início de setembro. O objetivo principal é colaborar com o meio ambiente, além de embelezar
as ruas e estradas aqui do nosso município. Segundo Barrinhos, o projeto está sendo implementado por etapas. Uma das etapas é a instalação das jardineiras nas calçadas de Porangaba. As jardineiras de concreto são colocadas em pontos em frente de casas residenciais ou estabelecimentos comerciais, né? É colocada terra adubada e mudas aí de diversas flores. Outra etapa do projeto vai ser a construção de 2 estufas para a distribuição gratuita de mudas nativas e flores. Essas mudas servirão para o plantio de árvores no perímetro urbano, em parques, praças, áreas como canteiros de avenidas, estradas também vicinais aqui da nossa cidade, na rotatória ali no trevo, enfim. Também haverá identificação das áreas de recuperação de nascentes, a fim de criar e incentivar a criação de projetos nas escolas de Porangaba. Empresas e população do município, através do programa Nascentes, que é uma resolução SMA 48/2020. O custo total das floreiras está ficando por conta da iniciativa privada, hein? Por meio de verba de marketing e comunicação de comércios e empresas instaladas aqui no município. A empresa patrocinadora tem a sua logomarca estampada na lateral das jardineiras, ao lado da bandeira de Porangaba e na divulgação do projeto de recuperação das nascentes do município. Essa iniciativa ficará presente na mídia nacional como case de sucesso na área de projetos de educação e meio ambiente sustentável, diz Barrinhos Freire. O projeto tem o amparo da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente e também da Educação, a Secretaria de Educação aqui de Porangaba, e está seguindo também todas as normas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A colocação dessas primeiras floreiras repercutiu de maneira muito positiva na cidade. Alguns moradores até já deram seus depoimentos, né, sobre esse projeto. Um deles foi o advogado Sérgio Nogueira, que disse: a nossa rodoviária é o espaço público de mais visibilidade da cidade, local ideal para a prefeitura iniciar o projeto de florir a cidade sem onerar o seu orçamento, graças ao apoio das empresas de Porangaba. Em seguida, a prefeitura desenvolve outra fase ambiental e concretiza a proposta de arborização de uma cidade tão carente de verde e flores, disse Dr. Sérgio Nogueira. O Ivan Giuliani, proprietário da Fortaleza Materiais para Construção, ele disse o seguinte: visando florir e embelezar a já tão bela Porangaba. A Fortaleza apoia e incentiva esse projeto. Fortaleza é muito mais que um material de construção. Mais um depoimento aqui. As flores alegram com suas cores, enfeitando nossa cidade e alegrando o coração da humanidade. Foi o que disse a Cláudia, da Infinito Comunicação Visual. O nosso foco é proporcionar saúde e bem-estar à comunidade. Esta é a sagrada missão da APAI. Edivaldo Rogério de Oliveira, presidente da APAI. Parabéns à Prefeitura de Porangaba. Arborizar praças e avenidas é importante para a saúde de todos. Como tema de aula, educação ambiental nas escolas é fundamental. Viva nossa querida Porangaba, disse a Ivete Gonzalez, moradora do bairro Lojas 100. Eu diariamente faço o transporte de porangabenses e turistas até a nossa rodoviária, que é considerado um cartão postal da cidade. Todos elogiam a participação do comércio, que participa com verba própria e apoia a iniciativa da prefeitura, que coloca floreiras mostrando a bandeira da nossa cidade estampada ao lado do seu logotipo. Foi o que disse o alemão do táxi. Então tá aí, gente, foram dados aí os primeiros passos, né, para esse projeto de arborização e ornamentação, também podemos dizer assim, das ruas e espaços públicos de Porangaba. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns a todos que estão apoiando esse projeto. E como nós vimos aí o mês passado, naquelas imagens lá de Porangaba no passado, que nós colocamos aqui no jornal ACN, imagens de Porangaba no ano de 1996, a rua 4 de junho, completamente arborizada. Era muito diferente, era muito mais bonita. Vamos rezar para que isso volte para Porangaba, né? Termos mais arborização, mais verde, já que somos uma cidade do interior. Então a cidade do interior tem que ter cara de cidade do interior. Se for para ter cara de cidade grande, né? Aí é melhor ficar lá em São Paulo.
né, gente? Quem veio para o interior quer uma cidade com cara de interior, uma cidade verde. Bom, gente, vamos falar aqui do ETEC Sales Gomes, que está com vagas abertas para o curso de técnico em logística. As inscrições vão até o dia 30, então atenção, até o dia 30, inscrições abertas pelo site vestibulinhoetec.com.br. Site vestibulinhoetec, tudo junto, .com.br. São 40 vagas, taxa de inscrição é de R$19, não vai ter vestibular, o processo seletivo é feito pelo histórico escolar dos inscritos, então aqueles que tiverem os 40 melhores históricos escolares serão os 40 selecionados para essas vagas do curso técnico em logística. Não deixa de ser um processo seletivo, mas você não vai precisar ir lá fazer um vestibular, né? Fazer uma nova prova, então é aquele negócio, já é um procedimento à moda americana. Quem tem o melhor, lá nos Estados Unidos, quem tem as melhores notas durante todo o seu currículo escolar, já ganha uma vaga numa faculdade boa. Então é mais ou menos isso que está sendo feito aqui pela ETEC Sales Gomes. O histórico escolar é que vai determinar aí o ingresso dos 40 alunos para essa vaga de curso técnico em logística, com certificado reconhecido no mercado de trabalho da ETEC Sales Gomes, com o seu polo aqui em Porangaba. Repetindo, inscrição a R$19 até o dia 30, processo seletivo pelo histórico escolar e curso com aulas presenciais, tá, gente? A inscrição é feita pelo site vestibulinhoetec.com.br. Bom, gente, presta atenção nessa notícia. Você que tem carro, preste muita atenção. Um motorista se feriu num acidente sofrido no início da tarde de ontem, por volta das 12 horas e 40 minutos, né? Pouco antes aí das 13 horas. E foi aqui, pertinho da entrada da gente aqui em Porangaba, lá na Castelo Branco. Foi no quilômetro 163. Ele estava indo para a capital, sentido capital. Ele capotou o veículo no quilômetro 163. Segundo o condutor, você está vendo as imagens, algumas fotos aí do acidente, ele teria partido de Ourinhos, né, que fica lá no oeste paulista, né? Ele estava saindo de Ourinhos com destino a Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele relatou que o pneu do carro estourou e perdeu o controle do veículo, que é um Chevrolet Cadete Ipanema, ano 92. Marcas da pista mostravam que o veículo passou pela valeta, às margens da pista, bateu no canteiro central e capotou. O homem sofreu um corte na cabeça, estava consciente, mas com um pouco de dor, né? Tem até imagens dele aí, aguardando atendimento. Ele foi atendido pela equipe de socorro da concessionária responsável pelo trecho da rodovia e não corre risco. Graças a Deus, não teve ferimentos graves, né? Mas foi levado ao hospital para fazer demais exames, né? Comprovar se não teve algum hematoma, algum ferimento interno, né? Hemorragia, essas coisas, tem que ser averiguada. Uma faixa da pista foi interditada até a remoção do veículo e logo foi liberada. Agora eu quero colocar essa foto para você dar uma olhada, né? Olha a foto do pneu do veículo. Você está vendo que o solado do pneu se descolou? Esse é o famoso pneu ressolado ou remold. Gente, nada contra quem queira colocar, mas esse é o pneu dianteiro do carro, do Cadete Ipanema dele. Foi o pneu que estourou. O ressolado do pneu, o remold do pneu, saiu. Simplesmente se descolou. Então, gente, é o seguinte. Pneu remold ou ressolado é mais barato? É. Há uma grande possibilidade do que aconteceu nesse caso aí desse motorista acontecer comigo, que tem o pneu remold? Uma grande possibilidade não, mas existe sim, porque inegavelmente
ele é um pneu um pouco menos seguro do que um pneu novo, sem remold. Mas você pode usar o remold. Procure apenas não colocar o pneu remold na parte dianteira do carro, que é onde você está sempre esterçando o volante do carro, está sempre fazendo, o pneu está sempre fazendo a movimentação de virar, né? O que muitas vezes, se o pneu tiver algum problema, pode acabar gerando descolamento do ressolado. Ainda mais em casos de alta temperatura, né? Então, gente, se você quer colocar remold, coloque apenas na parte traseira, não na parte dianteira. Porque se estourar, você perde completamente o controle do carro. A traseira, se você tiver com um pneu bom na frente e estourar um pneu traseiro, e você não fizer a besteira de meter o pé no freio com tudo, porque se você meter o pé no freio com tudo, quando o pneu do carro estoura, você roda e capota o seu carro. Né? Se você estiver acima de 80 por hora, estourou o pneu, tente diminuir a velocidade usando o freio motor do carro até você chegar aos 40, 30 km, aí você freia. Porque se você frear na hora, você vai rodar e vai capotar o seu carro. Agora, se o seu pneu da frente não é remold, pode até ser um pneu usado, mas em boa condição, se estourar o remold de trás e você não pôr o pé no freio com tudo, você segura o seu carro. Se não, se for na frente, e sendo remold ou não, estourou o pneu, pisou forte no freio, você roda, capota. Então, em caso de alta velocidade, estourou o pneu, nunca pise imediatamente com força no freio. Tente reduzir o seu veículo usando o freio motor do carro, fazendo a redução das marchas até você ter o controle absoluto numa velocidade abaixo para você poder diminuir, para você poder frear o seu carro, para você parar o seu carro. Ah, mas se eu não frear na hora vai estragar a roda do meu carro, vai estragar a lata da roda do carro. Dane-se, se estragar só a roda, só a lataria do carro pelo lado externo, não tem problema nenhum. Agora, se você pôr o pé no freio, você capotar o carro, vai dar perca total no carro, você pode morrer. É muito pior, né? Então, por mais que estourou o pneu, por mais que a borracha esteja batendo na lataria do paralama, né, danificando o paralama ou danificando a própria roda, diminua, você vai ouvir uma barulheira desgraçada, mas diminua conforme o freio motor do carro até a hora que você tiver uma velocidade para poder pisar no freio realmente. Porque se você pisar na hora, vai estragar, estourou, vai estragar a roda, vai estragar. Pisou, você capota o seu carro, aí estraga muito mais, né? E o pior de tudo, você pode morrer. E evite esse negócio de pneu remold, gente, pelo amor de Deus. Principalmente na frente do carro. Atrás tudo bem, pode colocar, mas na frente do veículo é um pouco perigoso, sim. É um pouquinho perigoso. Bom, gente, a aplicação da dose de reforço da vacina do Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Epidemiológica divulgou aqui a vacinação de reforço com a terceira dose dos imunizantes contra o Covid-19. A aplicação será feita em todos que possuem 18 anos ou mais e que tomaram a segunda dose há pelo menos 5 meses. A dose de reforço é essencial para combater as novas variantes do Covid-19, né, do coronavírus, e evitar aí uma nova onda de contágios da doença que ninguém aguenta mais. A imunização de reforço ocorre na sexta-feira próxima agora, dia 26, no ESF1. Só fazendo uma retificação aqui do que eu falei na semana passada, é ESF1, que fica aqui na rua Lineu de Campos e Silva, eu falei ESF2. Mas é o postinho da Vila São Francisco de Assis, que muitos conhecem como pronto socorro da Vila São Francisco de Assis, né? Então fica aqui no ESF1, Rua Lineu de Campos e Silva, 135, durante todo o horário comercial, portanto, a vacinação da dose de reforço dos imunizantes contra o Covid-19. Lembrando que em Porangaba também há aqueles que foram vacinados com
o imunizante da Johnson & Johnson, a vacina Janssen, que foi a de dose única. Nós estamos aguardando aí, portanto, qual vai ser o cronograma de vacinação, porque foram praticamente 2 ou 3 lotes de vacinações com a Janssen aqui em Porangaba, né? Então nós estamos aguardando aí quando que vai ser a aplicação da dose de reforço para esses que foram vacinados com a vacina da Janssen, a vacina de dose única, né? Então ficamos no aguardo aí. Bom, gente, aqui em Porangaba vai acontecer o projeto Satélites em Órbita, né? Esse projeto que estará em Porangaba, aconteceu aqui na nossa cidade uma apresentação com artistas e palhaços que percorreram o centro de Porangaba e também alguns bairros rurais, convidando o público a participar da programação Satélites em Órbita, Fábrica de Arte Marcos Amaro, que é do FAMA, o Museu de Itu. Esse projeto, o Satélites em Órbita, vai ter atividades de astronomia aqui em Porangaba e vai ser lá no CLT e no Ginásio de Esportes Silvio Roberto Martins, na Avenida Cristino Manuel de Miranda, 382. E acontece das 10 às 18 horas, tá, gente? Lembrando aqui que ocorrerá oficinas culturais, performances, atrações musicais, observação do céu com telescópio, estação planetário, contação de histórias, rodas de conversas e várias outras atrações. O cronograma completo, inclusive, está lá no nosso site, dá uma procuradinha lá na página de notícias aqui de Porangaba. O cronograma, portanto, esse programa do Satélites em Órbita vai estar aqui em Porangaba nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Gente, eu só estou olhando aqui o seguinte, o horário vai ser das 10 às 18 horas. Não tem como fazer essa observação do céu com telescópio à noite? Porque às 18 horas ainda tá claro ainda agora, né? Com a proximidade do verão. E o melhor de tudo é a observação com telescópio à noite, né, gente? Ainda mais agora que nós temos visíveis e bem próximos um do outro nos céus, no sentido oeste, na direção do pôr do sol. No oeste, nós temos Vênus e um pouco acima de Vênus nós temos Marte. Os dois um tanto quanto próximos. Então seria bacana essa observação do céu com telescópio num horário noturno, para quem tem interesse. E falando em céu, gente, a NASA está lançando hoje um foguete para se chocar contra um asteroide para modificar a direção do asteroide, a rota de um asteroide. A NASA diz que é só um teste, viu, gente? A NASA, o governo americano, investiu bilhões de dólares para desenvolver um foguete e também um propulsor fortíssimo que irá se chocar com um asteroide para mudar a sua rota apenas como teste. É claro. Tá. E assim, de uma hora para outra. A gente nem ouviu falar. A NASA está estudando fazer... Não, quando a gente já ouviu falar, a NASA fez o foguete, vai lançar, precisa mudar o asteroide de rota, mas é só um teste, gente. Tá tranquilo. Foi a toque de caixa o negócio. Mas eles falam que é só um teste, tá, gente? Vamos ficar tranquilo. Não vai acontecer nada com a Terra, diziam os dinossauros. Vamos falar de saúde aqui em Porangaba, ou melhor, da falta dela. É mais uma para você
que você que está assistindo aí, como nas últimas edições do Jornal ACN, eu acho que você estava assistindo assim, né? Você estava assistindo o jornal assim, né? Ó, segurando o queixo para não cair. Faça o mesmo, segure, que leia este relato junto com a gente. Eu vou colocar aqui para não ficar aquele negócio que é o Wellington que está dizendo. É o Wellington que é chato. Concordo, eu sou. Mas, olha só, o Michel Paulino, todo mundo conhece aqui em Porangaba, ele trabalha com artesanato em pneus. Principalmente para a área de jardinagem, né? Ele faz diversos artesanatos em pneus. Procure o Facebook lá do Michel Paulino. Para cortar pneu, infelizmente ainda não existe. Tem um maquinário que é muito grande, eu estava até vendo o nome da máquina ontem, mas é muito grande e caríssimo para você fazer o corte do pneu. Mas para quem faz artesanato, não existe outro material que não seja o estilete. Você não pode cortar na maquita porque ele queima a borracha, então você não consegue fazer o corte. Danifica quando queima, então para o artesanato em pneus não dá certo. Então tem que ser no estilete. Michel Paulino diz o seguinte: hoje eu fui até a Santa Casa, pronto atendimento, PA aqui de Porangaba. Agora tem que deixar bem claro onde que é para, né? Se bem que a coisa anda de mal a pior em todo lugar, né? Hoje eu fui à Santa Casa, pronto atendimento, PA, pois havia feito um corte fundo na mão com estilete. Estava trabalhando. Precisei ir, pois o corte foi fundo, onde fui bem atendido pelas enfermeiras. Parabéns ao grupo de enfermagem mais uma vez. Quando tem que criticar, a gente critica. Quando tem que elogiar, a gente elogia. Parabéns. As enfermeiras atenderam ele muito bem, ele relata aqui. Mas quando o médico veio ver o corte da minha mão, ele simplesmente olhou o corte profundo e somente disse que era para eu colar com Super Bonder, que não iria dar ponto. E ele saiu da sala e foi em seu escritório atender outros pacientes, me deixando lá. Minha indignação é que as próprias enfermeiras falaram que iria sim ter que fazer ponto. E ele fala novamente que Super Bonder resolveria. Então veio a enfermeira-chefe e cobrou o médico, onde ele ainda hesitava em não fazer os pontos. Ah! Michel! Eu estou pedindo para alguém mandar o CRM desse cidadão, Dr. Paulo. Porque toda hora o pessoal fala reclamação do Dr. Paulo. Manda o CRM. Quando esse açougueiro fizer besteira, manda o CRM que eu vou colocar a cara dele aqui. Esse doutor Paulo já vem causando problemas nas unidades com pacientes. Na unidade com pacientes. Então venho aqui cobrar o responsável, José Luiz, que é o secretário de saúde, que tome as providências necessárias, pois não estou de acordo com essas palavras do doutor Paulo. Não dá para entender o que ele faz ainda nessa unidade, sendo que, com as palavras das próprias enfermeiras, não está aguentando ele na unidade. Mesmo sem vontade, pelo apoio das enfermeiras, ele fez os pontos em minha mão e nem remédios me passou, sendo que é necessário, né, o anti-inflamatório, porque senão os pontos podem inflamar. Será que Aliás, por que será que está com tanta as pessoas estão com tanta dificuldade de passar o CRM desse Dr. Paulo? A questão é, será que ele tem CRM? Porque se tiver, a gente vai entrar lá no site e vai colocar a foto dele aqui. Continuando aqui. Sendo que para o meu caso deveria ser a amoxicilina. Pois os responsáveis deem um jeito, para que esse médico, doutor Paulo, saia da unidade. Ou se é que devemos chamar de doutor esse sem noção,
pois da forma que atende os pacientes, ele vai colocar o Super Bonder, vai ser na boca dele. Se fosse eu ia mandar ele colocar... Sabe onde o senhor deveria colocar o Super Bonder, doutor? Onde exatamente? Da sua bunda. Aí mesmo. Você que tiver queixas desse Dr. Paulo, por favor, nos mande o número do CRM. Nós queremos mostrar a cara dele aqui. E é o seguinte, gente, falando mais uma negligência na saúde de Porangaba, e falando em saúde aqui de Porangaba, só para concluir, ontem saíram 5 portarias no Diário Oficial da Prefeitura, exonerando 5 enfermeiras, mas não em decorrência daquilo que aconteceu na semana retrasada, não. Essas 5 enfermeiras, elas foram dispensadas, né, porque o contrato delas, elas foram contratadas por um período emergencial da pandemia do Covid-19, e com a diminuição de casos, o contrato acabou, e com a diminuição de casos elas foram dispensadas do serviço. 5 enfermeiras que prestavam serviço e que prestaram serviços heróicos. Essas 5 profissionais prestaram serviços heróicos na saúde de Porangaba durante esse período no qual elas foram contratadas por um período pré-determinado em contrato que acabou e, portanto, elas foram dispensadas. Tirando isso, as profissionais de saúde envolvidas naquele escândalo de 17 dias, mais de 2 semanas, até agora nenhuma providência. Acessei o portal lá da prefeitura, além dessas portarias, não havia portaria exonerando quem promoveu uma baixaria em frente a pacientes no ESF1, o posto de saúde da Vila São Francisco de Assis. O áudio está lá no jornal da semana passada, ouça lá, né? Não vou repetir tudo aquilo. Mas até agora nenhuma medida foi tomada, o que infelizmente me faz crer, se a situação mudar ou se alguma providência for tomada, eu refaço aqui o comentário, mas até o momento parece que a prefeitura e os responsáveis pela saúde estão coniventes com o que aconteceu há 15 dias. Se vir com esse negócio de advertência, também acho que continua sendo conivente. Tem que tomar. A saúde de Porangaba só vai mudar porque infraestrutura tem, muito boa. Estão sendo comprados novos equipamentos para a saúde, muito bons. Está chegando recursos para a saúde, muito bem. Mas o que falta é pulso. E até o momento, diante da falta de uma medida de pulso, nós podemos alegar que está faltando pulso. Nós não recebemos nenhuma nota da saúde a respeito de tudo que nós comentamos nos últimos dias aqui. Recebemos uma nota sim da prefeitura sobre um assunto que foi abordado por um outro jornal, né, um jornal aí da região, que abordou um assunto. E cá entre nós, né, um assunto, vou dizer aqui, umas lixeiras que chegaram aqui, nós publicamos inclusive a chegada dessas lixeiras, 114 lixeiras, se eu não me engano, containers de plástico que serão colocados aqui na nossa cidade. Aí lá esse jornal aí da região disse que quem conseguiu as lixeiras foi o ex-prefeito. Aí nós recebemos uma nota da prefeitura esclarecendo que não foi o ex-prefeito porque ele não havia pago o convênio das lixeiras, quem pagou foi a atual administração. Eu vou dizer só o seguinte sobre isso. Quem
quis fazer propaganda para o ex-prefeito foi esse jornal. Jornal que sempre foi remunerado por ele e continua sendo remunerado muito bem agora pela atual administração. Então quem está querendo criar uma discussão com viés político é este jornal. Eu vou pedir respeitosamente aos meus amigos da prefeitura que eu não vou publicar essa nota pelo seguinte, que se eu falar que o outro não fez, vão falar que eu estou fazendo política contra o outro. Se eu falar que esse está fazendo, vão falar que eu estou favorecendo esse. E eu acho que é o seguinte, independente de quem seja, a lixeira foi adquirida com o dinheiro do povo, não foi com o dinheiro de nenhum dos dois prefeitos, né? E tá aí, eu acho que o que a gente não tem que debater agora é aonde vai colocar essas lixeiras, quando e o mais rápido possível para a população usar. Então, com muito respeito, eu não quero entrar em debate político, nem para favorecer um, nem para desfavorecer o outro, até porque o que a gente tinha que cobrar do ex-prefeito a gente já cobrou, o que a gente tem que cobrar desse a gente cobra, o que a gente tinha que elogiar do outro a gente já elogiou, o que tem que elogiar desse a gente elogia agora. E assim a gente vai fazendo, a gente vai tocando o barco. Mas eu não quero me envolver em embate político, ainda mais quando é embate político criado por um jornal que recebe subsídios da prefeitura. E que já recebeu subsídios do antigo gestor. Então, eu acho que, até por respeito a esse jornal, eu acho que por respeito, por ética a esse jornal, eu acho que é de viés deles, já que eles lançaram a matéria, eles darem a devida nota de retratação, ou retratação da outra parte envolvida, né? Então, como eu não entrei naquele mérito porque eu já sabia que era uma coisa de viés político, né? E como eu não ganho nada para fazer nada de viés político e não interessa isso para a população aqui, o que interessa é solucionar os problemas. Então, eu vi que saiu lá, falei, ih, tá cheirando política isso. E olha que falta 3 anos para a eleição, já está cheirando política isso. Então eu não vou entrar em viés político, eu acho que quem criou isso aí que se retrate. Tá? Agora, o que eu realmente esperava era uma nota a respeito dos assuntos que nós abordamos sobre a saúde. Isso sim é importante. Isso não tem a ver com a política, com o partido de ninguém. Todo mundo sabe disso. Isso tem a ver com o bem-estar e com a segurança da população no atendimento de saúde. Gente, boletim Covid-19. Aqui em Porangaba os números voltaram a dar uma estabilidade, né? Continua um caso ativo da doença, que é aquela criança de 1 ano e 1 mês que foi diagnosticada a semana passada com Covid-19, né? Ela está em tratamento domiciliar, passa bem, né? Continuam 966 casos confirmados desde o começo da pandemia. O número de casos suspeitos teve uma boa queda, hein? Apenas 2 pessoas sendo monitoradas aguardando o resultado dos exames. São 944 recuperados. 944 recuperados. O número triste que nós não conseguimos apagar é o número de óbitos. 21 óbitos, infelizmente. Bom, gente, é isso. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Fique com a santa paz de Deus. Um grande abraço e até a próxima.